Fala pessoal, vamos aí para a correção do exercício 58 da nossa quarta lista de exercícios do curso de Java Básico. Antes de começar essa correção, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações se você gostar desse vídeo, curta e comente. Então vamos lá. O exercício 58 diz o seguinte: cria um vetor A com 10 elementos inteiros. Monte os elementos com múltiplos de 5 e 7 e mostre na tela o percentual de múltiplos de 5 e 7. Então vamos lá para o nosso NetBeans. Então pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto, vou em exercício 0057, vou criar uma cópia, depois clicar com o botão direito, Paste Refactor Copy. Vou mudar o nome da minha classe para 0058, Refactor. Eu chamei aqui a classe Random, tá? Instanciei a classe Random, criei o objeto Run. Aqui pessoal, eu vou criar 8 variáveis do tipo Double, tá? Que a gente vai usar aqui no nosso exercício. Double, vou fazer um contador que vai calcular para mim os números, a quantidade de múltiplos de 5 e vou inicializar com 0. Aí eu vou copiar aqui, vou colar. 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou copiar, vou contar também a quantidade de múltiplos de 7. Eu vou contar também a quantidade de múltiplos que são múltiplos de 5 e de 7 ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 35, né? Ele é múltiplo de 5 e ele é múltiplo de 7. E vou criar um contador que vai contar aqueles números dentro dos 10 do array que não são múltiplos nem de 5 e nem de 7. Vou fazer um count not, tá? E vou inicializar com 0. Eu vou criar aqui, pessoal, 4 variáveis do tipo double, que vai me dar o valor percentual, tá? Então, double, %5, ele vai me dar o percentual de múltiplos de 5 dentro dos 10, né? Aí eu vou copiar aqui, vou colar também, para a gente não perder muito tempo. Aí eu vou calcular também o percentual de múltiplos de 7, percentual de números que são múltiplos de 5 e de 7 ao mesmo tempo, e o percentual de números que não são múltiplos nem de 7 e nem de 5. O meu vetor A aqui tem 10 elementos. Aqui eu faço esse system.out.println como uma espécie de título, né? Aqui ele vai me gerar números de 0 a 20, mas eu vou colocar 200, tá? Para ampliar o nosso espectro de números, né? Porque de 0 a 20 é muito restrito. Aí aqui eu só vou mudar, vou colocar um tracinho aqui que fica melhor. Ele vai me gerar os 10 números. E aqui dentro, pessoal, eu vou apagar essa parte aqui pra gente não misturar com a aula passada. Vou apagar aqui. E aqui, pessoal, agora eu vou fazer alguns ifs, tá? If, se o vetor A, né, se o número que ele gerar ali, dividido o resto da divisão por 5 for igual a 0, ou seja, ele é múltiplo de 5, eu vou fazer que o meu count 5 ele acrescente em um número, tá? Se não, else. Aí eu vou copiar aqui. Aqui eu vou trocar o 5 pelo 7, né? Se ele for múltiplo de 7, né? Ou seja, a divisão do número por 7 der resto 0, ele vai ser múltiplo de 7. Então eu vou adicionar 1 no meu contador. Vou colar aqui. Vou fazer outro else. If. Aqui, pessoal, eu tenho que ver se ele vai ser múltiplo de 5 e 7 ao mesmo tempo. Então, vetor I dividido por 5, né? Vetor A. Elemento do vetor A dividido por 5 igual a 0. E vetor A, né? O elemento do vetor A. Resto 0, quando ele é dividido por 7, igual a 0. Acho que aqui tem um parênteses a mais. Vamos ver aqui. Aqui está fora, né? Aqui eu errei o símbolo, é porcentagem. Aqui é count 5 e 7. Opa, 7. E aqui por fim eu vou fazer só um else. Só um else, e eu vou apagar esse if aqui. E vou incrementar o meu count not, né? Ele vai somando
Se nenhuma dessas condições aqui, anteriores, forem satisfeitas, ele vai aumentar o contador dos elementos que não são múltiplos de 5 e nem de 7, tá? Feito isso, aqui fora do for, eu vou fazer dois system.out.println, fazer dois, tá? Que eu quero duas novas linhas. E agora aqui eu vou fazer um título, tá? System.out.println, o print, porcentagem de múltiplos de 5, dois pontos, ponto e vírgula. Aqui eu vou fazer um for, tá? Int i igual a 0, para i menor que vetor a, ponto len, ponto e vírgula, e mais mais. E aqui eu vou abrir um bloquinho de código, e aqui dentro eu vou colocar aquela variável lá, %5, né, que eu criei, e ele vai ser igual ao contador 5, dividido por 10, vezes 100, tá? Que ele vai me dar um número aí. Se for 1 de 10, ele vai me dar 0.1, né? Aqui vai ser usado 0.1 vezes 100 vai dar 10, tá? Por isso que eu coloquei todas as variáveis do tipo double, tá? Porque se eu colocasse do tipo int, pessoal, quando ele fosse fazer essa divisão aqui, por exemplo, 1 dividido por 10 dá 0.1. Ele ia só considerar o 0, ele não ia considerar o ponto 1, né? Já que ele é um inteiro, ele só ia considerar o 0. Aí todas as respostas lá na minha saída iam dar 0. Então por isso que eu declarei todas as variáveis do tipo double. Agora eu vou pegar aqui, e agora aqui fora do for, pessoal, eu vou fazer assim. System.out.println. Vou colocar a minha variável por 100, 5, né? A porcentagem de múltiplos de 5 dentro do meu array de 10 elementos. Mais, e vou colocar aqui um sinal de %, ponto e vírgula. Porcento, faltou um T aqui. Tá, eu fiz isso aqui para os múltiplos de 5, tá? Agora eu vou fazer para os múltiplos de 7. Então, copiando aqui, vou dar um espaço de uma linha. Aqui eu vou colocar múltiplos de 7. Vou mudar o % para %7 e count 7. E aqui vou mudar % para 7. Vou dar de novo um Ctrl V. Porcentagem de múltiplos de 5 e 7. Vou mudar aqui o % para 5 e 7. E aqui %, 5 e 7. E aqui count 5 e 7. Vamos aqui, coloquei que ele é comercial, né? E agora aqui eu vou dar um outro Ctrl V. E agora a porcentagem de não múltiplos de 5 e 7, né? Números que não são nem múltiplos de 5 e nem múltiplos de 7. Então vai ser %, not, count, not. Tá? E %, not aqui embaixo. Então tá pronto aqui o meu código. E agora vamos rodar. Então ele gerou 10 números, tá? Ele disse que aqui tem 60% de múltiplos de 5, ou seja, 5 números, ou melhor, 6 números são múltiplos de 5. O 55, o 165, o 5, o 150, o 75, o 55, tá certo. Nenhum deles é múltiplo de 7 e nenhum deles também é múltiplo de 5 e 7. E 40% desses números não são múltiplos de 5 e nem de 7. Então deve ser o 136, o 62, o 17 e o 137. Vamos rodar de novo. Aí ele rodou de novo para mim aqui. 20% dos números são múltiplos de 5. Então é o 50 e o 145, né? Números terminados em 0 e 5. Aqui ele dá a minha porcentagem de múltiplos de 7, 20%. Então dois números são múltiplos de 7. No caso é o 112 e 133. Vocês podem fazer na calculadora. Vocês dividindo os dois por 7, o resto vai dar 0, tá? Vai dar um número exato. Nenhum deles é múltiplos de 5 e 7 ao mesmo tempo, e 60% dos números são
não são múltiplos de 5 e nem de 7, né? Deve ser o 13, 132, 96, o 106, o 101 e o 32. Então tá certo aí nosso programinha e você pode fazer aí outros casos de teste. Ok? E com isso nós encerramos essa correção. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.